está aqui. Essa coisa boa é porque o Senhor está operando nesse lugar. Os irmãos acharam? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Podem sentar, irmãos. Quando eu fui convidado para falar aqui com os irmãos, o Senhor já vem trabalhando essa mensagem na minha vida há algum tempo. E eu confesso que ela voltou à tona de uma maneira muito forte. Porque se os irmãos repararem, quando Jesus disse isso, já é o capítulo 6 do Evangelho de João. Ele já andou por cima do mar, ele já multiplicou os pães, ele já fez tanta coisa, irmãos. E a única verdade verdadeira do anúncio desse homem é que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que ele fala que vocês não creem. E para que eu possa continuar falando um pouco disso, eu quero que os irmãos entendam duas coisas. Realmente, desde o começo da mensagem tem que estar bem claro que Jesus, ele não fazia nada dele mesmo. Ele não levantava de manhã e falava assim: hoje é um bom dia para evangelizar, acho que eu vou no meio da praça, vou falar do meu Pai, e aqueles que acreditarem serão salvos. Ele era o obreiro perfeito, ele era a encarnação do Espírito de Deus, e ele veio fazer a vontade do Pai. E ele disse que a vontade do Pai é que todos aqueles que são dele não se percam. Mas quem que são aqueles que são dele? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, mas a salvação é para todo aquele que nele crê. Então o Senhor está te perguntando nessa noite: cadê a sua fé em mim? Ser cristão, ser crente é todo dia a gente entender que nós somos resgatados de nós mesmos. Quando aqueles moços estavam cantando aqui, eu falei: era isso que eu vim falar. Obrigado, Senhor, por ter resgatado de mim mesmo. E essa é a pura verdade do Evangelho. Jesus, ele é o verbo vivo de Deus encarnado. Aí ele vem e faz os seus milagres, e ninguém crê. Por quê? Você pode ver que quando ele está fazendo os milagres, alguns perguntam: e você, o que você acha dele? Eu acho que ele é profeta. Já vem um fariseu e fala: mas você já viu na tradição algum profeta vindo da Galileia? Examine as escrituras, dá uma olhada lá, vê se ele tem pinta de Cristo, se ele parece algum profeta. Mas irmãos, o que essa palavra vem a nos dizer é que aquele que vai a Cristo, ele tem testemunho de um Cristo, e não sabedoria de um livro. Porque o que é preciso entender dessa palavra é que ela é o testemunho do Deus que vive através dos séculos. Ela não é simplesmente para ser estudada de forma a você ser um ser humano melhor. Quando você vê o relato da Bíblia, não é que você vai ser um ser humano melhor, você vai vencer o mundo. Ser um ser humano melhor, você pode pegar um curso de coach que você vai ser um ser humano melhor. Agora, para você ser resgatado, você precisa entender quem é o Deus da Bíblia. É um Deus de resgate em cima de resgate. O que os fariseus não entendem nessa palavra é que agora eles estão estudando uma cultura.
Eles estão estudando uma forma de viver, um jeito certo, um jeito errado, e a palavra de Deus já não tem mais validade, porque não existe quem crê. E é por isso que Jesus fala: eu vim aos doentes. Porque de fato, irmãos, a letra mata. Quer ver como a letra mata? Se você lê Deuteronômio, você já vai ver a preocupação de um Deus que está deixando seu povo viver pela lei. E olha lá para ver se ele vai falar que vai dar certo. Não vai dar certo. É por isso que o Cristo já é planejado antes da fundação do mundo. Senão seria ele um retalho na história de Deus. É como se Deus falasse: não está dando certo isso, agora eu vou para esse lado. Agora não deu certo, eu vou para esse lado. Não, quando você lê essa palavra de Deus, você vê que o Senhor, Ele domina de geração em geração, e as gerações prestam conta a Ele, porque a história é dele. E aí quando você vai em Deuteronômio, você vê que Moisés está falando: olha, já que vocês não querem ver esse Deus que se manifesta, esse Deus que é real, vocês precisam só entender que Ele é real. E Paulo ele fala que esse período era o governo da morte, era o reino da morte, porque o governo era o pecado. Quando Moisés ele fala da lei, ele fala: olha, vocês não quiseram ouvir o Deus que se manifesta. Então agora eu vou te dar esses 10 mandamentos aqui, que foi o próprio Deus que deu. E aquela geração venceu. Por quê? Porque aquela geração viu a manifestação de Deus. Aquela geração recebeu a palavra, mas a palavra foi construída através de um testemunho na vida daqueles homens. E Deus falou que exatamente esse é o problema, porque vocês vão morrer. E é por isso que essa palavra tem que ser diligentemente falada aos seus filhos. Quando você estiver andando por ele pelo caminho, não perca tempo, fala da palavra para ele. Quando você estiver voltando, fala da palavra para ele. Se você estiver dentro da sua casa, coloca no varal escrito essa palavra, porque ela é palavra de vida. Mas o problema é que Deus se manifesta quando o povo peca. E é isso que ele falou, que vocês estão perdidos. E ele começa a falar assim: ai daquela geração em que eu entreguei as heranças que eu prometi ao meu servo Abraão. Ai daquela geração em que o moço tiver que sair de casa e não confiar que sou eu que estou dando, mas ele vai ter que sair de casa para guerrear. Se o coração dele estiver fraco diante de mim, pecou, é morte, é separação. A lei é perfeita. O imperfeito é eu e você, que não vamos ver Deus de geração em geração. E ele fala assim: e se o profeta errar? Se o profeta errar, arrasta ele para fora e mata ele da cidade. Aí eu fiquei chocado com aquilo, eu falei: meu Deus, que cruel. Mas o Senhor ele não deixa a boca do profeta abrir. O profeta crê no nome dele. Se ele for abrir a boca dele falando uma mentira, Deus é que se compromete com ele. Agora o povo que já teve 9 mensagens de um profeta que acertou, na 10ª ele fala: eita, ele acertou 9. Agora por uma nós vamos matar ele. A palavra diz que porque quando ele abriu a boca dele, ele se comprometeu que era Deus. Não aconteceu, mata ele. E essa é a tua devoção, esse é o teu amor que você tem que ter para comigo. Quando a sociedade de Israel perdeu esse valor, é porque eles já não tinham Deus, e os seus pecados se multiplicavam. Por quê? Não é por falta de lei, é por falta de testemunho. Mas irmão Jonas, o que tem a ver com a mensagem? Tem a ver que agora Jesus ele está manifesto. E ele fala assim que na lei de Moisés, quando 2 homens falam a mesma coisa, é verdade. Agora ele está falando do que ele está vendo para junto do Pai. E quem confirma o que ele está falando é os milagres que está todo mundo vendo.
e ninguém quer se converter a um Deus que está fazendo. Mas quem é que está se convertendo? Aqueles que creem em um Deus. Lá na sinagoga tinha um homem chamado Nicodemos, e apesar de ele procurar Jesus à noite, era Deus trabalhando na vida daquele homem. E essa história vai culminar num Jesus que ele te explica. Ele fala: busca e você acha, bate que abre. Mas mesmo assim tem horas que a gente não tem força nem para bater e nem para buscar, não é mesmo? E é por isso que a caminhada desse Jesus, ela é perfeita. Depois que ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que aquele que vem a mim, de nenhuma maneira eu vou lançar ele fora, vem o milagre mais lindo da Bíblia, em que Jesus, ele vai manifestar simplesmente o testemunho. Ele está passando pela cidade com seus discípulos, e um discípulo fala assim: ei, Senhor, e aquele jovem ali, aquele homem ali, quem pecou? Ele ou a família dele? Está aqui um pouquinho mais para frente, aqui, irmãos. É no próprio livro de João. É o capítulo 9, né? A cura de um cego de nascença. Irmãos, quando você vê a caminhada de Jesus, você vai ver que ele não faz nada simplesmente vou ver o que vai acontecer. Ele tem uma mensagem, ele tem um passo. Ele está falando que aquele que vai vir a ele, de maneira nenhuma vai ser lançado fora, mas mesmo assim agora ele mostra como é que é vir a ele. Havia esse cego na porta da sinagoga. É tão interessante que todo mundo conhece esse cego. O discípulo se incomoda com esse cego. Só que ele não se incomoda com o cego, ele se incomoda o fato da lei dizer que aquele homem é cego, é pecador. Outra coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que quando se trata de lei, em Israel é assim: é leproso, pecador. Não é porque você mentiu. Está leproso, é pecador, está separado, não interessa. Mas ele é bonzinho, barra pecador, barra fora. E esse menino, ele nasceu cego, e o discípulo conhecia a história dele, falou: esse aí nasceu cego, e aí? Como é que faz a lei agora? Aí Jesus fala: esse é para minha glória. Vocês vão ver que a fé, ela vem do testemunho, ela não vem da análise minuciosa, simplesmente da letra fria. O testemunho de Deus te faz ler essa mensagem aqui vendo Ele, e não vendo basicamente o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. É o testemunho de Deus, porque quando Deus começar a agir na sua vida, você vai ler esse testemunho e vai falar assim: olha, é o mesmo Deus de Israel. Esse que está fazendo agora na minha vida é o mesmo Deus que está aqui, e Ele se alinha nessa palavra. Então quando Jesus olha para aquele homem, eu gosto de falar dessa forma, porque cada um vai digerindo essa mensagem conforme o Espírito vai te dando. A gente tem que entender que é ao 8º dia que se circuncida um macho, não é isso? E esse macho que nasceu agora na Judéia, judeu, ele nasce cego. E não é uma cegueira visível, não é uma cegueira não visível, só quando ele começar a interagir. Eles falam que é cego de nascença. Tem alguns estudos que apontam que esse menino, ele nasce visivelmente cego. Ele nasce machucado do olho, ou até mesmo parte do seu olho não está ali. E é por isso que Jesus, ele gospe no chão, e ele unta o olho daquele menino. É para manifestar mais uma vez que o poder está na mão dele, a cura está na mão dele. E é por isso que ele falava: perdoado está o seu pecado. Olha aqui, ó, toma. E eu só posso crer que aquele homem é um homem de fé. Ele é um homem que aguarda mais ou menos 40 anos de cegueira,
com uma ansiedade que nem ele sabe mais. É uma ansiedade que fala assim: não, a minha vida é assim mesmo. Mas lá no teu interior você está falando: não é assim, cadê o meu Deus? E é por isso que a Bíblia fala que nós somos fortes, porque quando a gente começa a ver as nossas fraquezas, o Espírito Santo ele prevalece sobre as suas fraquezas, e aí você sabe que é Ele. E aí quando Jesus ele unta os olhos daquele menino de terra, ele fala assim: agora vai se lavar no tanque de Siloé. Irmãos, é maravilhoso, porque o tanque de Siloé ele significa o enviado. E é como nós, os crentes dessa igreja, dessa geração, devemos lavar todos os dias os nossos olhos, porque o Evangelho se trata de resgate. Quantas vezes nós somos resgatados, irmãos? Está aqui, a irmã leu aqui em 1 João: em muitos dos seus caminhos o homem anda em trevas, em muitos dos seus caminhos. Então basicamente Deus ele tem que resgatar a gente todo dia. Senão a nossa mentalidade humana vai colocar um altar naquilo que não é real, e você vai começar a servir, porque aquilo que você acredita é o que você serve. Então não tem como você falar: não, eu não vou servir. Não, se você acredita, você vai servir. Se você nasceu cego, você vai ficar cego até Jesus aparecer na sua vida. E a fidelidade para que Ele tem conosco é a nossa fé. Se enquanto eu estou falando você está triste, se enquanto eu estou falando você está se questionando, está aí a tua fé. É disso que o Senhor precisa. Ele precisa que você abra o seu ouvido e ouça, porque as ovelhas dele ouvem a sua voz e não a voz do pregador. Eu só preciso falar, eu só preciso dizer aqui o que está aqui, porque o resto é com Ele. É Ele que se compromete com você. Mas você só precisa ouvir. E como é que ouve? Vai lá e lava os seus olhos no enviado. E o mais lindo, irmãos, é que depois que ele faz isso, o testemunho de Deus fica visível, irrevogável, irrefutável. E o que acontece? A multidão reconhece que ele era o menino que era cego. E agora? Como é que você ficou? Como é que você está enxergando agora? Eu estou enxergando porque um homem chamado Jesus cuspiu no chão, colocou terra no meu olho e falou: agora vai lavar o seu olho. E quando eu lavei, eu estava vendo. É maravilhoso. Mas o mais maravilhoso é o que Jesus disse. Sabe o que a lei diz? A lei diz que nenhum homem pecador Deus ouve. Então o que a lei está falando para o fariseu? O fariseu corre lá e aponta aquele homem como Cristo. Aponta ele, fala: quem é o homem aqui que curou o cego? Ele? Então ele é o Cristo. Eu que tenho a lei diante dos meus olhos, eu tenho que apontar que ele é o Cristo. Por que eu não aponto? Porque a lei é fria, ela mata. Aquele fariseu ele tinha a lei, mas ele não tinha o testemunho. Irmãos, glória a Deus, porque Deus resolveu salvar o homem por testemunho. E se você ainda está olhando a letra fria da palavra de Deus, saiba que Ele está vindo ao seu encontro, porque Ele te fortalece por testemunho. Então é por isso que eles falaram: olha, esse é o homem, esse era cego. Quem está falando? A cidade inteira está falando. Aí o fariseu acredita? Não, não acredita. Fala: traz lá os pais então. A multidão não serve. Alguém tem que falar alguma coisa errada. Você é pai daquele garoto? Sou pai daquele garoto. Ele era cego? Era cego. E como é que ele está curado agora? Os irmãos lendo aqui, os irmãos vão ver que Jesus já era proibido de ser anunciado. O problema é que para você que era judeu, a partir do momento que você recebeu a cura, você tem que fazer o que Moisés disse: vá lá no templo e faça um sacrifício. E como é que a gente não vai sublinhar o nome de Jesus como o Cristo?
Como é que eu não posso falar que esse homem é o Cristo? A lei está falando dele. Ele é o resultado dos profetas. Ele é o fim da lei. Mas é basicamente o que a igreja precisa entender. Que é ele que te resgata. Em nós opera o querer, irmãos. É por isso que às vezes a gente é tão angustiado, porque o querer é nosso. Mas o querer e o efetuar é do teu Deus. É Ele que confirma o teu querer. É Ele que vai tirar essa tristeza e botar um sorriso no seu rosto. Não é simplesmente eu falar dessa palavra aqui não. Porque tem muita gente que lê a palavra e consegue até se perder. É falta de testemunho. E é por isso que eu acredito que o pastor colocou no coração, bem nesse culto, essa vontade de buscar. Porque a igreja não sobrevive só de estudo bíblico não, irmãos. Nós não estamos aqui procurando o homem mais inteligente para a gente ficar ouvindo. Graças a Deus eu conheço os irmãos aqui, eles têm palavra. Mas de estudo bíblico você não vai ficar sentado aqui não. Ou Deus é, ou Deus não é. E eu tenho uma novidade para te falar, Deus é. Deus é. Mas irmão, eu não estou orando, mas você está sentindo aí, ó, Deus está cutucando você. Mas eu não estou orando, então você vai orar. Então agora você já está orando. Você está falando, ai Deus, eu não estou orando. Vai estar orando agora. Ele ainda está abrindo seus olhos. O tanque de Siloé está perto de você, para você, ó, esfregar água do Espírito. Então é por isso que Jesus faz esse milagre. E aí ele chega depois que esse homem é expulso, ele fala, você tem visto o Filho de Deus? E aí que vem a palavra de Deus. Quem é ele? Para que eu veja assim. Você já tem visto essa manhã. Sou eu. E é nessa hora que ele o adora. É quando Deus fala sou eu para a sua vida que você adora. A gente não precisa de frases bonitas não, irmão. A gente precisa que Deus se manifeste na nossa vida. E aqui, ó, mais para frente, continuando aqui, no capítulo 10 de João. No capítulo 10 de João, para que nós não apenas estudemos a história de judeu, a gente tem que entender que toda essa cena de Deus é para chegar até aqui. Porque ele sabia que eles não seriam fiéis à lei. O ser humano precisa de testemunho. E aqui no capítulo 10 de João ele diz assim, 10:16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a voz do pregador, elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, então a fidelidade que Deus tem conosco é que Ele fala e você ouve a voz dEle. E o que a gente precisa entender é que a igreja não é essa que está aqui, ó, entre quatro paredes. A igreja é a igreja que ora. Então é por isso que aquela mulher com fluxo de sangue, ela não simplesmente corre, porque andar com Jesus todos estavam andando. Agora tem um mistério ali, que a única pessoa que recebe a resposta é ela. E não é por acaso. É porque ela orou. Ela não inventou uma teologia de toque nas vestes do Senhor. Ela disse assim, se por acaso Ele for mesmo Cristo, se eu tocar, vai sair virtude. Ela não abriu um ministério não, ela simplesmente creu. E depois de ter crido, ela orou. E depois dela orar, ela correu. Então, irmãos, olha aí Deus falando. Primeiro você está crendo. Essa crença te faz sofrer, não faz?
Então ora. E depois que você orar, corre atrás dele. Porque quando ele parar, ele vai olhar para você, a multidão não sabe o que está acontecendo. Ele está falando com quem orou. E nós somos a igreja do Espírito de Deus. Esse Jesus que veio em carne, ele disse assim: eu vim para que vocês também tenham o que eu e o Pai somos. Eu estou no Pai. Aliás, ao contrário, o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. E quando eu for, vocês estarão em mim e eu estarei no Pai, e vocês estarão em nós. Irmãos, quantos já receberam o batismo com o Espírito Santo aqui? Todo mundo é batizado? Essa é a prova da fidelidade que Ele tem com você. Ele manifesta o teu Espírito, mas você não vira o próprio Deus. Mas Paulo fala assim, que em você habita a plenitude de Deus. Então como é que a gente faz, irmãos? Ora. Olha para vocês verem como Deus é fiel. Para ir terminando. Eu acho que eu já falei isso, mas eu acho tão lindo. Como é o nosso Jesus. Como é o Jesus do nosso tempo. Quando você chega em Atos 2. Em Atos 2 estão todos sendo batizados com o Espírito Santo, certo? Todos batizados ali. Quem está buscando. E aí vem aquela multidão e fala, eles estão bêbados. E aí Pedro, naquele célebre discurso, não, isso é o que disse o profeta Joel, que quando ele viesse, ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne, e profetizarão, e tal, e 3.000 pessoas se convertem. Olha que maravilha. Mas esse não é o Pedro que Deus quer ainda. Deus, ele vai indo. E quando ele chega no capítulo 10, o centurião, ele se converte. E ele recebe o Espírito na sua casa, igual eles receberam lá no templo de Salomão, lá no alpendre de Salomão. E essa história é tão física e tão real, que eles viram o vento veemente e impetuoso na casa de Cornélio. Desculpa, irmãos, do centurião. E quando ele vê, ele tem a soma dos testemunhos na vida dele. Ele fala assim, eu era o pescador, aí veio Jesus e me tirou da pesca. Aliás, eu era discípulo de João e virei discípulo de Jesus. Eu não entendia nada, mas aí Jesus morreu e eu voltei a pescar, e ele me acusou de incrédulo, e eu cresci mais um pouco, e eu vi que ele era o Cristo encarnado, porque ele, além de morrer, ele prova que ele está acima da morte, está acima da lei, e ele ressuscita. Depois que ele ressuscita, eu recebo do Espírito dele aqui em Atos 2. Mas quando eu vejo que Deus se manifesta na vida de um gentil, ele fala hoje, não em Atos 2. Não é quando você se converte, irmão. Deus tem novidade para a sua vida. Ele fala assim, hoje, verdadeiramente. Antes não era. Eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. É ou não é o Espírito Santo que está conduzindo a vida do Pedro? Em Atos 2 ele não tem essa visão. Se você fosse um gentil que falasse, olha, um culto pentecostal, eu vou entrar ali. Não, opa, você é pior do que o cego de nascença. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que Deus, ele é fiel à sua noiva. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que a igreja tem que entender é que a gente espera em Deus, a gente não sabe o que Ele vai fazer. Porque se você soubesse o que Deus ia fazer, talvez, estou falando sobre a minha vida, em alguns momentos a gente seria até boçal demais. Mas a nossa fé, o nosso evangelho é de um Deus vivo, que te resgata, e te resgata, e te resgata, e te resgata, e te resgata. Sabe quando você vai estar perfeito? Quando Ele te resgatar pela última vez e te levar para a glória. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Glória a Deus.
Eu espero que realmente o Espírito Santo te leve hoje com essa palavra que o pastor Alex falou hoje. Vamos orar. Irmãos, aquele que busca, recebe. Posso orar, pastor? Irmãos, então se conecta com o teu Criador nessa noite. Receba a palavra de Deus. E naquilo que você tem cegueira, naquilo que você está difícil entender, só confia no seu Deus. Você não sabe o que Ele vai fazer. Ele só é real. Ele só é o Deus eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra. No mais, o resto é ansiedade humana. Amém? Pai querido, bondoso, Senhor, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, Senhor. E nós falamos aqui no Teu nome. E o Senhor mesmo disse, Senhor, que os Teus filhos ouvem a Tua voz. Então o que nós falamos aqui, Senhor, é sobre a Tua vida, é sobre o Teu poder, é sobre a Tua obra, o Seu projeto, Senhor. E aqui está a Sua obra, aqui está o Seu projeto. O Senhor tem confirmado nessa noite as Suas mãos saradoras nesse lugar, Senhor. Não é à toa que nós nos reunimos aqui, ó Pai. Nós nos reunimos em torno do Teu nome para ver o Teu testemunho, Senhor. Então, onde estiver alojado um problema, que seja para a Tua glória nessa noite. Senhor, onde estiver alojado a tristeza, a angústia, a depressão, Senhor, é para a Tua glória nessa noite, Pai. Porque quem está doente é um filho Teu, e o Senhor é o que cuida da Sua noiva, Senhor. Nós cremos no Teu poder, e nós só temos a capacidade, Senhor, de anunciar o Teu nome, mas nós esperamos é que o Senhor venha com o Teu poder sobre a Tua igreja, Pai. Ah, Senhor maravilhoso, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, só mais uma palavrinha aqui enquanto eu orava. Os irmãos repararam que quando Jesus ele vai para Gadara, tinha um homem, a Bíblia fala de dois, mas aquele homem era oprimido. Por quantos demônios, irmãos? Uma legião. Aquele homem andava pelos sepulcros e pelos montes. Mas tem uma coisa que quando Jesus faz, a gente vê que aquela opressão que aquele homem sentia não poderia ser segura por um homem. Ele não era capacitado para aguentar mais de 2.000 demônios nas suas costas. Não há força possível. Até porque quando Jesus chega, os demônios pedem para ir para uma manada de porcos, e assim, na hora, eles se precipitam no despenhadeiro. Sabe por quê? Porque essa opressão nem uma manada de porco aguenta. Mas se Deus segurou aquele homem com esses 2.000 demônios, é para libertar aquele homem, porque senão ele se jogaria no despenhadeiro. Então adore o teu Deus nessa noite, amém. Era só isso, tá bom? Amém. Quantos podem levantar as suas mãos e adorar ao Senhor? Os irmãos estão gratos pela vida do irmão Jonatas. Pode dizer um amém?